Meu nome é César Barros, sou produtor cultural e estou no nosso laboratório de fazer cultura, Fazenda Viega, nosso parque urbano municipal. Estão, nesse momento, passando nesse quadro que nós estamos apresentando, esse cenário maravilhoso, no qual, logo em frente, nós temos a Casa da Charrete. Casa essa construída em 1730. Uma casa, na época do momento escravista e no momento da produção de cana-de-açúcar, onde se guardava todo o material, como charrete, e fazia alguns acúmulos também da produção. E essa casa foi uma casa que não foi tombada pelo patrimônio, mas teria que ter sido pelo conteúdo histórico e cultural que nela está. Dos dois lados eram as casas dos capatazes, que ficava aqui, era uma casa de um lado, outra casa do outro, e a parte interna dela é um imenso galpão. Essa casa Fazenda Viegas, ela tem seu princípio em 1700, mas sua produção, a sua construção em 1730. Nós, nessa produção cultural que estamos produzindo ao longo do tempo e fazer essa casa um centro cultural, apresentamos a sua principal veia, que é a veia do momento escravista no Brasil. O que nós pensamos, que pensei inicialmente? Inicialmente pensei em fazer esse momento histórico do momento escravista no Brasil. É a chegada dos negros apresentado pelos quadros, que nós fizemos uma composição histórica de todo esse momento até a atualidade. Ali são os navios negreiros chegando, ali são a composição que, inclusive, nessa vinda para cá, foram milhares de negros nesse transporte que foram jogados ao mar, e temos uma representação de quadro que, quando eles ficavam doentes, era jogado ao mar. Aqui é o calabouço, onde ficavam os negros também para conduzir o navio, e em alguns momentos também sendo maltratado nesse transporte para a vida. Tanto é que a gente demonstra ali, em um dos quadros também, o cenário como era os negros, que na realidade eram um pouco rebeldes. E está aqui em cima, inclusive, uma das características desse movimento nocivo escravista, quando maltratava e chicoteava os negros, naquele quadro está representado. Então, aí, esse momento desse transporte, aqui nós temos a produção da cana-de-açúcar, temos a produção nesse quadro, inclusive, de os negros que tentavam a fuga e era recuperado. E aí, ele é apresentado no momento da produção para que outros não fizessem isso. E esse quadro demonstra muito bem no momento da produção da cana-de-açúcar. Então, nós temos esses quadros, até de um tipo de trabalho que ela feita, como está demonstrando ali, e esse quadro também importante, que é a produção de aguardente. Aqui nessa Fazenda Viega, no momento escravista, se produzia aguardente, o qual, no total, no seu consumo, era 10 pipas, que dava um total de 10 mil litros. 10 mil litros de produção de aguardente. E essa era a produção dessa fazenda nesse momento. Entendeu? Então aqui nós temos também uma representação logo vindouro, porque a fazenda no século XVIII é uma fazenda de açúcar. E quando passou no período do século XVIII para o século XIX, essa mesma fazenda se passou para uma fazenda de café. Então tem um período no momento do café aqui na fazenda que também nós tínhamos também nesse período de café. A fazenda, inclusive, teve uma grande referência com uma grande produtora de café aqui na nossa redondeza. Agora, no momento histórico da vida, depois de demonstrar essa viagem dos negros até chegar ao Brasil, nós temos outro momento importante, onde a gente sempre busca valorizar a participação da mulher em nossa sociedade, porque essas mulheres guerreiras que estão representadas nessa segunda fase desse momento histórico, onde foi formados os quilombos, elas que eram a liderança, tipo a Dandara, a Tia Simoa, a Continê, Guaritinê, todo dentro desse processo nosso, que teve a mulher na sua importância. Inclusive tem uma própria Anastácio, que
tem essa participação aqui por se negar a se deitar com o seu patrão. E tem uma que é a própria Esperança, que também a gente tem. A Esperança Garcia, nós temos como a primeira advogada, que foi a primeira a fazer defesa a ser maltratada também. E as demais nossas lideranças, como Luísa Marim, a Guatune. Esse momento da história, com essa representação que nós fizemos da Teresa de Benguelas e outras demais aqui, é o momento da liderança das mulheres nos quilombos se formava, que administrava, porque muitas delas foram rainhas. Muitas delas vieram para o Brasil de guerra perdida na África, que elas se transformavam em escravas. E quando chegavam ao Brasil, eram líderes, tinham conhecimento. E aí elas lideravam os quilombos. Então esse processo foi muito importante, a gente está colocando nesse painel, nesse museu nosso, para demonstrar esse momento da liderança negra. E aqui nós temos, ali do Dragão do Mar, mas nós fizemos também, ali do Chico de Correia, que é outro passo importante, os abolicionistas, né? Os negros abolicionistas que surgiram, como o Luiz Gama, o André Rebouça e o José do Patrocínio. São 3 representações negras importantes para, no momento do abolicionismo, para a liberdade dos escravos aqui no Brasil. Então, e logo depois, isso mais na frente que a gente vai ficar, o Abdias Nascimento foi um importante político também, em grande defesa, construção de lei, em relação aos negros, que essa fazenda tem essa marca. Agora, a importância maior que nós estamos querendo colocar é a vida, sociedade brasileira. Tem todo um conteúdo voltado na contribuição negra, participada em todo o território. Por exemplo, o Ixixé, que foi uma derivação da Constituição Negra, o machixe, trazido pelos escravos de Moçambique, o batuque e a senzala, que acaba originando também o samba, o maculelê, uma dança folclórica de origem afro também, indígena, que na realidade foram as duas condições, o coco de roda também, importante, tradicional no Nordeste, o coco de roda, foi uma união da cultura negra com os povos indígenas do Brasil também. O jongo, que nós temos a apresentação, foi uma música de uma dança, os escravos se comunicavam, a forma de eles se comunicar pela dança. O samba de roda, né, gênero musical afro-brasileiro, tocado com pandeiro, atabaque e berimbau. Estamos aqui da nossa representação. O maracatu, um ritmo de tradição africana. A capoeira, que foi toda essa expressão da defesa, da dança, da luta, da música, do jogo, toda nelas encenado até pelos golpes de movimentos acompanhados por música. Inclusive tem um histórico extremamente rico a capoeira, e nós não podemos deixar dessa contribuição negra no mundo a questão advinda do blues e do jazz, onde também originou em outros locais a musicalidade trazida pelo movimento escravista. Outro dado importante aqui no Brasil, que nós não podemos deixar em aberto, é a contribuição na religião. O aparecimento da religião afro-brasileira, que é o candomblé, a religião umbanda, o batuque e a religião do babaçu. Religião afro-brasileira presente em todo o Pará, Amazônia e Maranhão. E essa foi uma contribuição importante nesse conjunto da cultura brasileira aqui no país. E outra coisa interessante dessa contribuição, dessa vinda dos escravos, em um momento assim próprio, né, que foi um momento de sofrimento para todos eles, até pelo tipo de comportamento que se tinha com eles, mas essa contribuição também na nossa alimentação, na culinária afro-brasileira, né? As comidas típicas, tipo a barará, a brazô, a paçoca, o bobó de camarão, o pirão, o angu. Então está representada, inclusive nesse nosso painel, desse conteúdo que nós trouxemos desse movimento histórico aqui para a Fazenda Viega, esse cenário, como também de instrumento afro-brasileiro, que estão aqui representados nessa contribuição da instrumentação nessa composição da música. Então, para que a gente avançasse mais, mostrássemos mais essa importância, essa continuidade da evolução do povo negro,
né, com esse preconceito que ainda existe no Brasil, nós ampliamos para dar representação à questão do negro no mundo. Nós trouxemos o nosso importante representante, líder, né, dos Estados Unidos, o Martin Luther King, que em 14 de outubro de 1964 recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial através da não violência. Então, Martin Luther King, como outro importante no mundo, né, que é o líder Nelson Mandela, líder contra o regime de separação racial, o apartheid, na África do Sul, considera-se como o mais importante líder da África, vencedor do Prêmio também Nobel da Paz em 1993. Foi presidente da África do Sul de 1994 a 98. Sua luta pela liberdade, justiça e democracia. Esse é uma marca importante nessa evolução do movimento da raça negra. E aí a gente bota o Malcolm, também um grande questionador sobre a questão. Nós botamos Obama, em considerar que Obama é de origem lá negra, e Obama foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, negro, com 2 gestões, inclusive de uma grande referência. Nós temos um Pelé, também um bem-sucedido, apesar de sempre não discutir a questão negra, mas a gente acha importante como negro. Aqui nós está a nossa primeira artista, Ruth de Souza, que há pouco tempo nos deixou. Tem a Zezé Mota, que também tem uma representação no campo artístico. A nossa primeira negra a participar do concurso de beleza do ano de 1960, que venceu a Miss do Estado da Guanabara em 1964. Está aqui essa representação. E quando nós colocamos a representação das mulheres nas lideranças do quilombola, nós não deixamos de deixar essas mulheres maravilhosas no mundo, né, como a Rosa Parks, que era costureira negra norte-americana, símbolo do movimento civil nos negros nos Estados Unidos durante os anos 60, como também a Harriet Tubman, conhecido como Black Moses, foi abolicionista e humanitária, lutou contra a escravidão e o racismo. Ela sustentou 70 escravos utilizando uma rede de abolicionista. E nós não podemos deixar de citá-las dentro desse processo. Como também é importante Jerry Johnson, que foi a primeira presidente da Libéria, a primeira a ser chefe do Estado do país africano. Foi eleita pela primeira vez em 2005 e se reelegeu em 2011. Também não podemos deixar Obama Humphrey, apresentou uma empresária bem-sucedida negra, como também a primeira mulher negra motorista de ônibus, a Maya Angelou, na época de 50. Então, essa demonstração histórica que nós estamos apresentando, né, a gente quer marcar o simbolismo da Fazenda Viega dentro do campo da história da formação do povo brasileiro, da importância dela dentro de 2 momentos econômicos no Brasil, que foi um momento da cana-de-açúcar e um momento de café, ambos no século XVIII e outro entre o século XVIII e XIX. Essa é a importância nesse momento que nós estamos dando a esse patrimônio incalculável em relação à nossa cultura aqui no Brasil. Dando continuidade aqui ao espaço que nós fizemos o Museu da Reconstrução Afro, que é o que nós chamamos, nós também não deixamos de dar uma participação importante da comunidade local, num painel fotográfico de roupas de época, aqui dentro da própria Fazenda Viega, com os moradores. Aqui estão os seus painéis que nós construímos, com a representação dos moradores locais, inclusive aqui ao lado, que é do Conjunto Santa Cruz, conhecido como Favela do Sapo. Eles estão nesse cenário representativo, em um painel fotográfico, o qual está nessa sala de memória, compondo e somando nesse cenário um momento também escravista, já que esse tipo de roupa era o que se utilizava na época do momento escravismo. Então nós estamos dando nesse painel fotográfico com moradores da comunidade, que é uma representação importante, quando a gente fala de inclusão, onde temos essas figurações artísticas, com uma representação, inclusive, aqui, inclusive como esse quadro lá na própria capela, com
movimentações fotográficas desses moradores, todos os moradores daqui da comunidade. Então, é importante a gente estar também frisando nesse cenário que nós construímos com esse painel fotográfico aqui dentro da fazenda, retratando também o momento da escravidão, né, o momento do vestimento, o momento da própria comparação do negro naquele período, e aí nós montamos esse cenário, o qual é o cenário que complementa, esse cenário complementa essa trajetória da vida dos negros no Brasil, e que todo esse processo que ele passou e vem passando ainda, porque a gente ainda tem muito espaço para tornar essa situação do negro no Brasil uma situação igualitária, e a nossa luta continua, e a Fazenda Viega, essa referência de construção aqui na Zona Oeste, Senador Camará do Rio de Janeiro. Dando continuidade do significado desse patrimônio histórico artístico nacional, tomado pelo IPHAN em 1938, nós estamos aqui em outro ambiente, aqui na Fazenda Viegas, que é o nosso centro de memória. A gente, ao longo do período aqui, nós fizemos um quadro com todas as fotos, imagens de tudo que aqui ocorreu, tanto no campo social como no campo cultural, que tem uma maior abrangência, né? Dos eventos aqui realizados, das atividades aqui realizadas. Nós, ao longo do tempo, firmamos a situação sempre presente em todos os eventos da capoeira, com o Grupo Senzala sempre participando. Nós temos algumas atividades aqui que nós marcamos que foi social, quando nós implementamos aí também o emprego. A gente teve mais de 4.000 pessoas e a gente acabou não conseguiu cobrir. Temos as nossas festas aqui que nós realizamos, né? Inclusive as festas culturais ali presentes, né? E aí esses são o cenário, um cenário assim bem amplo, né? Com a presença inclusive do pessoal da mocidade aqui, da velha guarda, aqui também presente, alguns trabalhos realizados com até rock, né? A gente rock que estão ali também naquele cenário ali. Nós estamos aqui num momento nosso, que foi nós mesmos construindo pelo abandono, pela falta da iniciativa do poder público nas solicitações. Nós mesmos estamos fazendo essa pequena restauração lá, limpamos e chegou nesse ponto aqui, né? Nós temos aqui, inclusive, onde nós temos o nosso cineclube também. Essas são imagens que nós fizemos da atividade voltada ao cineclube, que nós pegamos um espaço, daqui a pouco a gente mostra, e aqui mais outras atividades que ocorreram ao longo dessas nossas participações, nosso empenho aqui em produzir cultura, aqui na Fazenda Viega, dando nesse espaço uma representação importante para uma região pobre, carente, que é a Senador Camará, uma região praticamente abandonada, precisando de uma inclusão enorme para que os jovens aqui tenham uma nova orientação, um novo caminho a tomar, e que se tenha mais outra linha de estar caminhando. Esse aqui são outros trechos também da mini Olimpíada que nós fizemos com as crianças, voltado também logo abaixo com uma atividade cultural. Aqui foi um trabalho que nós abraçamos esse patrimônio histórico, para a gente em busca da restauração, com um piquenique cultural, onde vêm os artistas, os produtores locais, vêm aqui para a gente fazer nessas atividades que fazemos, essas atividades culturais. E tem aqui esse agrupamento de mais um ato que a gente vem armazenando. Aqui tem um momento dessa Olimpíada, aqui com as crianças, que nós fizemos, e nós esse ano estamos programando para tornar esse ato um ato permanente na nossa região, como disse, para dar um novo referencial, uma nova oportunidade de ocupação no tempo ocioso. Esses são esses trechos que nós estamos aqui nesse momento, dentro do espaço da Fazenda Viega, é a nossa casa de memória. Tudo que ocorre dentro da fazenda, nós representamos
e colocamos para ficar na nossa memória, na história que estamos formando, para trazer a cultura, para trazer a discussão do meio ambiente, para trazer para esse espaço uma oportunidade de inclusão social. E aí a gente tem nesse espaço, um espaço no qual tem a memória do que se tem feito. Em particular, inclusive vai ser o nosso vídeo de apresentação. Essa daqui são as fotografias do último evento, onde nós distribuímos 400 pratos gratuitamente de feijoada e deu o pessoal. E essa daqui são os alunos do Colégio Pedro II que vieram a brilhantar nessa grande parceria que nós fizemos com o Padre II, com a área de música, e eles vieram apresentar, que é o qual a gente vai em vídeo demonstrar nessa grande atividade que fizemos com a 7ª edição da Festa do Zumbi dos Palmares, que nós já estamos no 7ª edição, 7 anos consecutivos. A gente não deixa de fazer essa grande representação da cultura brasileira dentro do Dia da Consciência Negra. E esse vídeo que vai estar exposto nesse arquivo que nós iremos caminhar, estará esse evento. Então está aqui os representantes do Pedro II, foi o último evento que nós fizemos. Estão aqui os alunos do Pedro II, nesse memorial que é a nossa casa, que é essa sala de memória, de todos aqueles que passam, contribuem para a cultura aqui de nossa região, para expressar a cultura de uma região pobre, pouco assistida, com nível de qualidade humana lá embaixo, com nível de necessidades emergentes de estar trabalhando um povo tão carente como é esse povo dessa região. E nós estamos aqui insistindo, dia a dia, insistindo e acreditando que nós podemos fazer transformação, em particular com a grande ajuda e participação da cultura, que é a nossa referência em desenvolver esses trabalhos aqui na Fazenda Viegas. Vamos lá, vamos demonstrar mais ainda o que é essa riqueza que se encontra em Camará, em Senador Camará, que é uma riqueza constitucionalmente, que deveria ter essa olhar do próprio governo federal, estadual e municipal, como também a gente vai demonstrar uma outra presença viva, um outro testemunho, que é o casarão, que vamos lá para demonstrar e falar nesse arquivo que nós estamos encaminhando. Vamos lá, vamos para essa, vamos na cadeia. Fechar aqui, valeu? Isso. Tá bom, então ficamos aqui subindo, todo mundo subindo aqui. Aqui é outro local que nós estamos aproveitando. Essa era na época da construção da fazenda. Aqui era 2 piscinas, uma piscina, uma piscina de adultos e outra de crianças. E nós estamos aproveitando esse, como a gente parte no vídeo, alguma parte aí, como um local onde a gente está fazendo o Cine Clube. É aqui que a gente tem a proposta do Cine Clube com algumas execuções, inclusive demonstrado no próprio vídeo. Nós estamos subindo para demonstrar. Nós estamos subindo agora para demonstrar o casarão dentro desse parque ambiental, parque público, no qual eu sou responsável e eu que conduzo todas as políticas internas, e por isso nós estamos aí tentando buscar recursos para que a gente continue fazendo esse trabalho interno, que a gente praticamente não tem nada, e nós damos o nosso jeito para fazer e construir cultura. Essa cultura que é muito importante para a nossa região. Estamos subindo para a gente demonstrar um casarão. Eu vou desde já falando, esse casarão é uma construção de um anexo de uma capela, que a gente vai falar, de 1725. Essa é a data, porque não temos dados precisos, porque vejo que a construção dele foi anterior, porque as datas que vêm dentro da história é a anexação da capela, porque quando vinha no momento colonial, vinha os portugueses para explorar o local, trazia consigo a religião, e logo trouxe a religião católica, que anexava logo
que anexava logo a capela, uma capela para que fosse catequizado os índios locais e também fosse dado uma nova orientação religiosa aos escravos que aqui ficariam. Então, esse aqui é o casarão, né, de data de 1725. E aí, esse aqui é um pau-pereira, que marca também esse movimento escravista. Aqui essa área aqui é uma área que a gente está buscando a restauração. A área da fazenda é um parque público, como falei, desde 1994. Desde 1994 esse parque ele foi ocupado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a capela anexa, o parque, o casarão, que é a casa de engenho. Aqui nós temos, de um lado, a senzala masculina, a senzala feminina, e do outro, a senzala masculina. Não, perdão, a senzala feminina, essa primeira porta à esquerda, e as duas partes lá, a senzala masculina. E em cima está o casarão, o qual a gente está se dirigindo para lá, porque a gente, como está buscando a restauração, esse lado aqui, nós não chegamos. Mas o outro lado, que nós estamos fazendo nossa atividade, e a última atividade, inclusive, feita, que vai em vídeo, foi nesse ambiente aqui, somado àquele ambiente lá de baixo, que foi a 7ª edição do Zumbi dos Palmares, com a parceria do Colégio Pedro II, que esteve presente e conduziu, inclusive, nesse dia a atividade. Então, nós estamos aqui agora, nesse pedaço restaurado por nós mesmos, nos aglutinamos, fizemos um mutirão e nós conseguimos restaurar esse pedaço, essa área aqui, que aqui é composição do casarão, da casa de engenho. Nós conseguimos restaurar esse ambiente no qual nós hoje produzimos cultura. Aqui está o grande salão, também, que nós conseguimos fazer essa cobertura, mas esse ambiente é um ambiente da casa colonial. Essa é a casa de engenho, que tem vários dados históricos da sua presença dentro do momento colonial do Brasil, do momento escravista. Então, nós estou apresentando nesse momento esse ambiente onde a gente produz cultura, onde a gente faz a nossa atividade de teatro, de dança, todas a gente produz aqui. E essas festas que nós fizemos, geralmente quando a gente faz a feijoada, nós produzimos aqui e distribuímos aqui nesse ambiente interno. E aqui nós estamos fazendo como sala de aula. Essa sala de aula, a gente também restaurou isso aqui, foi feita uma restauração, nós mesmos repomos as telhas e tal, e recuperamos espaço para fazer cultura. Então, esse ambiente é um ambiente que nós reproduzimos também no nosso show musical, o qual nós, nessa sequência, encaminharemos o último show musical, que foi da 7ª edição da Festa do Zumbi dos Palmares, com essa grande parceria do Colégio Pedro II. E aí, a partir desse arquivo, a gente dá continuidade apresentando esse grande evento realizado no ano passado, como foi o 7º. Então a gente vai colocar o mais recente, porque o primeiro foi há 7 anos atrás. E a sequência desses eventos, todas temos armazenado. E uma coisa que eu gostaria de colocar é que qualquer mais informação, entrar no Face Fazenda Viegas, olhar em vídeos, olhar em fotos, e aí você vai ter um conhecimento, uma informação maior a respeito do nosso trabalho aqui na Fazenda Viegas. Então, vamos para o vídeo agora da 7ª edição do Zumbi dos Palmares. Essa comemoração do Zumbi, esse lugar é espetacular, que é um dos lugares mais incríveis da Zona Oeste que eu já conheci, talvez até do Rio de Janeiro.
E é um lugar que merece toda a nossa atenção para que no futuro próximo isso aqui vire um centro cultural com arte, com música, com teatro, com artes plásticas, com tudo que a Zona Oeste merece, vocês merecem aqui essa área. Eu tenho o prazer de apresentar agora os Chorões de Realengo, que é um grupo de choro formado por alunos do nosso curso técnico, que são alunos, além de serem academicamente incríveis, são brilhantes músicos com futuro promissor. Então passa a palavra ao professor Renato, que é o coordenador desse grupo. Obrigado. Obrigado, Ian. Ian é o nosso diretor pedagógico lá em Realengo. Está sempre aí apoiando os projetos de música. Agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui hoje nesse espaço que eu não conhecia, sinceramente. Eu estou achando assim maravilhoso. Que espaço fantástico, né? Acho que é um espaço muito promissor para muitos outros eventos culturais. Bem, deixa eu falar um pouquinho aqui do Chorões de CP2. Esse é um grupo musical composto por alunos dos 3 cursos que nós temos lá: violão, flauta transversal e piano. São Salvador, lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho, ó marinheiro, que te ensinou a nadar, foi o som do navio, foi o balanço do mar.
Homens e mulheres querem o sabor de tudo aquilo que eu conheço, de tudo aquilo que eu já vi. Tochas e fogueiras trazem a minha dor. E é por isso que hoje eu me escondo aqui. Lá na vila deixei lá a pele preta e a minha voz. Lá na vila deixei lá a minha casa, minha filha, a minha vida, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto. Você pode nos salvar, você vai nos redimir, você dá pra qualquer um. Bendita Geni! Foram tantos despedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou o seu lado. E numa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem desceu carrasco. Era um rei. Queria uma resposta para uma pergunta. Qual é o desejo fundamental da mulher?